A nossa outra pergunta aqui é o que, que mudou, o que, que vai mudar se a lei de trânsito, do jeito que foi aprovada e o veto do Bolsonaro passar, o que, que vai mudar? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar e você depois complementa alguma coisa que você quiser. Primeira coisa é a idade, né? A gente falou rapidinho no início. Idade vai passar até 10 anos para vai ser 10 anos até 50 anos de idade. De 50 anos de idade até 70 anos de idade vão ser 5, e a partir daí são 3. Gabriel, fala alguma coisa rapidamente de consideração a respeito dessa mudança no teu ponto de vista. O que, que você diz? A mudança, o que eu observo hoje é o seguinte: o perito vai ter que ter maior critério na liberação, tá? Por que eu digo isso? Quando o perito ele diminui a validade da habilitação de um candidato, ele deve ter critérios. Exemplo básico, tá? Eu tenho um candidato monocular, uma única visão. Eu sei que a gente vai ter gente leigo assistindo, como a gente tem vários peritos, né, acompanhando o Dr. Maeda, a doutora Carla, que entrou agora. Então eu tenho um candidato monocular, fazendo o exame comigo. Porque para um eu dou 4 anos, para outro eu dou 3, para outro eu dou 2. Como perito, eu tenho que ter critério. Então, ou eu faço a mesma coisa para todo mundo, ou eu tenho que ter uma justificação muito plausível para fazer uma coisa diferente para cada um. Sendo que o critério é o mesmo, monocular todo mundo. Então, o perito ele vai ter que ter um critério que justifique, embasado na lei, embasado na ciência, o porquê da diminuição do prazo. Tá? Eu não vejo motivo para um jovem de 18 anos que tem uma acuidade visual de 100% em ambos olhos, não dá 10 anos. Não usa medicamento, tem índice de massa corporal adequado, pressão normal, não tem restrição de limitação funcional em nenhuma articulação. Perfeito. Agora, eu também vejo difícil uma pessoa com 30 anos de idade, com visão de 50% em cada olho, hipertensão leve, obeso, você liberar 10 anos. Compreende? Então, o perito vai ter que ter critério. Vai ter que criar um critério. Complementando o que você falou ali, tá, é bem interessante isso. Na verdade, a lei diz até 10 anos para pessoas que vão completar 50 anos. Então, quer dizer, você não vai automaticamente ter 10 anos. Se você tem diabetes, hipertensão ou algum outro problema de visão, esse prazo de renovação pode ser reduzido a critério do médico perito. Tá? Então é muito bem visto. Só complementando também a questão monocular, né? Aparece tudo igual, mas eu vou falar do ponto de vista oftalmológico para você. Uma pessoa que perdeu a visão de um olho num acidente, ela não tem o mesmo tipo de visão monocular, de repente, de uma pessoa que perdeu essa visão por causa de um glaucoma, que também pode ter no outro olho. Então, às vezes, pode diferenciar um pouquinho, sim, pelo menos na minha concepção. Não sei, posso estar falando besteira, mas visão monocular por acidente, na minha opinião, é diferente de visão monocular por uma doença que geralmente afeta os dois. Então, aí eu diferencio um pouquinho nas idades quando eu vejo essa situação também. Sim, e assim, dentro das normas, né, existe também aquele que nasce, né, que já nasceu e que já está adaptado. E esse é o melhor caso, né? Existe várias coisas associadas, né? Assim como tem o nistagmo e tem várias questões ali de estrabismo associado. Então é muito mais complexo do que parece. E aí está a importância do médico ser especialista em trânsito para ver essa parte aí também, porque tem muitos detalhes. E isso vai e deve, né, aprimorar ou ser aprimorado, como você mesmo bem lembrou. Eu sei que não é o objetivo hoje, mas eu vou falar uma opinião particular minha. Isso aí não tem nada a ver com conselho ou com medicina de tráfego. Eu acho que uma pessoa de 18 anos que vai tirar a primeira carteira de habilitação, 10 anos para renovar é muito. E eu vou falar por quê. Não porque ela não tem condição física para isso. Aí talvez envolva até a questão psicológica, que uma colega falou agora há pouco, que a psicologia de repente deveria ter renovações, pelo menos para as categorias profissionais, motoristas, etc. Porque olha só,
Os maiores acidentes fatais de trânsito estão nessa faixa etária, por volta dos 25 anos. Uma pessoa que tirou carteira aos 18 só vai renovar lá perto dos 30 anos de idade, né, com 28 anos de idade. Então eu acho que nesse tipo de situação, talvez, eu posso estar enganado, mas talvez não fosse interessante ela fazer um prazo de avaliação tão grande. Porque também tem doenças emocionais, como depressão, ansiedade e outras coisas que são muito mais comuns nessa faixa etária. Mas aí é a opinião do Wilson, não é a opinião do Abramet nem de ninguém. Sim, aí entra uma ponderação. O psicólogo, ele tem autoridade para reduzir o tempo de validade também, se não me falha a memória. Né? Não é só, porque o psicólogo também é um perito examinador. Se eu não me engano, se tiver algum psicólogo acompanhando, pode nos ajudar aqui a complementar a informação aí. Então, se ele puder nos dar essa informação, acho que no exame dele, acho que ele pode também reduzir. Também é possível, dentro da nossa avaliação, criar algum critério de uma avaliação mais objetiva na parte mental, porque o simples fato da gente conversar com o candidato às vezes nos tira essa oportunidade, porque às vezes você está ali perguntando, toma algum remédio? Não. Tem algum problema de saúde? Não. Né? Que dia é hoje? Ele já te responde. Então, naquela simples conversação que a gente tem ali no consultório, ele te nega tudo, parece bem humorado, você fala assim, comportamento e atitude adequado. E não capta um quadro depressivo e não consegue captar algum quadro. Assim, às vezes numa live é bom a gente conversar. Uma vez eu tive um quadro com uma situação com a paciente e eu encaminhei ela para avaliação psicológica complementar. Aprovada no exame médico e avaliei ela. Resultado da conversa, para encurtar, nós não prolongar. Perguntei para a psicóloga qual que é o problema dela. Falou, doutor, ela apanhou do marido, tá? E na confusão ela levou um tapa e teve perfuração timpânica. Então ela não escutava o que você dizia, por isso que ela começou a chorar durante o exame médico. E para mim ela não falou nada disso. E eu não faço um exame otoscópico na avaliação pericial. Então não tinha como eu saber que ela tinha uma perfuração timpânica, eu perguntando para ela, falando com ela, e ela não me entendia. E aí ela começou a chorar durante o exame. Eu falei, bom, ela tem algum problema psicológico, eu vou encaminhar ela para a psicóloga, o que é. E aí ela foi para avaliação, tratamento comportamental, apoio comportamental, para depois ela conseguir renovar isso numa renovação. Isso. Você vê assim, a importância do que foi uma renovação para aquela senhora. Isso. A Cris Denise aqui, ponto arte, ela falou sim, que por ser peritos eles também podem reduzir os psicólogos, né? E lembrou muito bem a questão de uso de drogas, depressão, que também são mais comuns nessa faixa etária. Então, sim, seria isso, né? O meu complemento ali nessa questão dos prazos, né? O que mais, a princípio, mudaria? Uma das coisas que pode mudar nessa lei de trânsito, dependendo dos vetos ou não, seria a questão do especialista, justamente, né? Que a gente já comentou. Por que de ser especialista para fazer o exame? Porque ele tem desvinculado do seu acompanhamento geral, ou seja, o vínculo dele é para ver ali a renovação, não é aquele médico que te acompanha, que está interessado na tua aprovação ou não, porque ele é o seu médico, né? Não tem nenhuma influência nesse sentido, né? E outra, porque principalmente também ele tem o preparo do conhecimento e das leis necessárias, tanto para a parte física quanto da parte de legislação especificamente, né, Gabriel? Exato. Quando a gente coloca um médico assistente, tá, nós temos várias divergências. Nós temos a questão, mais que tudo, do interesse pessoal. Nós temos o Código de Ética Médica, que é um empecilho às vezes. Você, como oftalmologista, você sabe muito bem que você não pode reprovar uma pessoa no seu exame pericial e encaminhá-lo ao seu consultório.
Então, eticamente, isso é proibido pelo nosso Código de Ética Médica. Eu, como perito, eu não posso falar, vai lá no consultório de um amigo meu, assim, o doutor fulano de tal. É errado também essa prática. Isso é vedado pelo Conselho de Medicina, né? Então, quando você faz a perícia com um perito, isso deve ser totalmente idôneo. O perito ele tem que ser autônomo, ele tem que ser livre, né? Um vizinho meu chegou para mim, doutor, eu estou chateado com o Detran, a clínica aqui do lado da minha loja, eu tenho que fazer exame lá do outro lado da cidade. E eu falei, graças a Deus, porque se eu tenho que te reprovar, eu perco amigo. E eu vou te reprovar. Se eu precisar, eu vou te reprovar. Eu perco amigo, mas eu cumpro a minha função. Né? Então, esse tipo de situação, numa perícia, nós também entramos com a questão da distribuição equitativa, né, que é por normativa do Conselho Federal de Medicina, não é nem pelo regional, né, é pelo federal, que a distribuição, quando é uma perícia, assim, ela tem que ser rotativa. Eu já atuo, às vezes, em cidades de menor porte, e quando você entra, você tem muita dificuldade com a lida que existe, quando é um único perito, e às vezes ele conhece muitas pessoas da cidade. Então você tem essas intermédios, né? Hoje as clínicas elas estão bem disseminadas, há várias no estado. Essas questões de serem apenas uma única clínica nos municípios já está quase ausente, são raros essas situações. Então a tendência é que seja fácil para o usuário poder renovar sua habilitação. Acredito que São Paulo é um dos poucos locais ainda que você consegue escolher o local pelas distâncias, mas ainda eu acho que já está regionalizado essa questão de distribuição, né? Mas o perito ele é primordial. Eu vou fazer uma ressalva nessa lei e de repente acalmar um pouquinho, porque hoje o que diz a nossa legislação? Né? É uma colocação que eu sempre falo para alguns colegas. Hoje, não existe na legislação a obrigatoriedade de que o exame seja feito pelo perito. Hoje é uma resolução do CONTRAN que exige que seja feito pelo perito. E daí o Detran coloca, né, ou seja, não está no Código de Trânsito que seja feito pelo perito, e sim está na resolução do CONTRAN, na normativa do CONTRAN. A colocação na legislação torna lei em todo o país. No Paraná, é observada essa questão, em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários estados. Alguns estados não. Tá? Como é para a Amazônia, para o Pará, para o Acre. E talvez, não defendendo, porque esse veto eu não vejo com bons olhos, né, cause algum transtorno realmente no interior de alguns estados muito grandes, como Amazônia, Acre, Pará, sabe? Porque lá não tem essa facilidade de peritos como nós temos aqui. No sul, sudeste, talvez o nordeste do país, ou centro-oeste. O norte realmente é uma região que tem uma deficiência muito grande nisso no seu interior. Mas também acredito que da mesma forma que tem essa deficiência, tem a deficiência de autoescola, tem a deficiência de Ciretran, tem outras deficiências associadas. Agora, a implicação de que seja uma lei, né, ela tem implicações muito maiores do que uma normativa do CONTRAN ou do próprio Detran. Tá certo? Beleza. E interessante aqui no Paraná também, né? Eu acho que isso já, talvez tenha em outro estado também. Aqui agora nós estamos com um prontuário eletrônico, isso já faz acho que 4 ou 5 anos, né, Gabriel? E esse prontuário eletrônico nos permite um acompanhamento melhor desse candidato, né, desse motorista. Né? Se tem algum problema de saúde, como está evoluindo, está piorando a visão, etc. Né? Então isso é uma coisa muito interessante e permite
mais segurança ainda, né? Maior velocidade nas decisões. Então é uma coisa muito bacana que tem muito a contribuir, né? Na verdade, Gabriel. É verdade. A implementação da pronto, quando a gente consegue observar o candidato, né? A gente consegue acompanhar a evolução do candidato. E é uma coisa que, de certa forma, joga contra o tempo grande de validade. Atendi a sua colocação, Wilson. Foi tão interessante que eu vou trazer um caso que eu atendi hoje à tarde. Um candidato de 23 anos de idade, começou o processo em 2018, tá? É um caso especial para você. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, tá, para ti. Em 2018 ele veio, acuidade visual, olho direito, 40%, 0,4%. Olho esquerdo, 0,8%. Hoje ele veio, porque ele não concluiu o processo em 2018. Ele mudou de estado, cancelou aquele processo, hoje ele voltou para terminar o processo de primeira habilitação. Hoje ele retornou. E hoje ele foi reprovado. E aí eu comentei com ele, falei, mas então, em 2018, o médico, provavelmente foi eu, porque é eu que tenho esses hábitos, né? A cidade aqui tem 3 clínicas, então provavelmente fui eu. Falei para ele, cara, a próxima você já passa no oftalmo, porque teu olho tá ruim, se fosse caminhão você teria reprovado e tal, então você procura ver o que tá acontecendo. Nessa você tá indo meio que indo, né? Mas tá dentro da lei, tá tudo certinho, mas tá indo. Então o médico da última vez já tinha me dito, tal, vai no oftalmo. Então foi pedido uma reavaliação dele. Por que será que de 2018 para 2021 ele perdeu tanta capacidade visual no olho bom e manteve no olho ruim? Pois é, aí que tá. Aí é oftalmológico do exame pericial do Detran, né? Tá cortando. Exatamente. Aqui. Ele poderia, por exemplo, ter um ceratocone evoluindo, poderia ter uma doença degenerativa de retina, ou simplesmente o grau dele podia ter aumentado e ele não trocado óculos, né? Mas isso a gente só saberia fazendo o exame. Ele não, no caso, ele não fazia uso de óculos, ele não faz uso de óculos, né? E aí o que me chama a atenção, joga contra a validade de 10 anos. Exatamente. Porque foi 3 anos, né? 18, 19, 20, 21, 3 anos. Né? Exato. E aí que entra aquele velho critério do perito. O perito vai ter que ter muito critério na liberação da validade do documento.